Vamos então corrigir a prova, né? Finalmente vamos terminar mesmo com o primeiro bimestre. A prova tinha 6 questões, cada questão valia meio ponto, a prova valia 3 pontos na média, né? Que é o que eu costumo fazer. As outras atividades valiam 2 pontos cada uma e um pontinho de participação de vocês. A primeira questão é: este bimestre falou sobre o componente curricular matéria e energia. E falou mais sobre matéria no caso de vocês, né? O que você entendeu sobre o que é matéria? Então, aqui poderia ser algo bem simples, como por exemplo, matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. Né? Eu coloquei para vocês nas instruções que vocês poderiam conversar com alguém de casa, que vocês poderiam voltar nas atividades que vocês fizeram, que vocês poderiam pesquisar na internet, mas que eu queria com as suas palavras, né? Por quê? Porque senão coloca aquele copia-cola da internet e aí será que você entendeu? Né? Com aquele palavreado todo cheio de bababá, né? Aí a gente reconhece, a gente fala assim, isso aqui é texto tirado da internet, mas será que ele entendeu que matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço? O que é massa, né? Muita gente fala peso. Por que em ciência a gente não pode falar peso? Porque peso na ciência, ela depende da gravidade do planeta. Né? O peso é uma interação da nossa massa, que é o tanto de quanta matéria que eu tenho, né? Então a interação do quanto de matéria que tem com a gravidade da onde você tá. Então, se for para a Lua, o meu peso é diferente, mas a minha massa é a mesma, porque a minha quantidade de matéria é a mesma, mas o planeta me puxa com menos força. Né? Então, isso é muito importante da gente pensar. Tem que falar massa, porque massa é quantidade de matéria. Tá? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. Até já estava bom, né? Teve gente que falou, matéria é tudo que ocupa espaço. Então, eu acho que já entendeu, porque aquilo que não é matéria é energia, e energia não ocupa espaço, né? Então, só isso tá legal. Segunda questão, qual a diferença entre substância pura e mistura? Então, substância pura é quando tem uma substância sozinha, só ela, mais nada, como se fosse água, só água, sem todos aqueles minerais, sem toda aquela coisa, né? Como se o ferro fosse só partícula de ferro. Então, substância pura é quando tem só um tipo de substância, só um tipo de material. E a mistura é quando eu tenho mais de um material, né? Mais de uma substância naquele objeto, naquele corpo. Então, substância pura é quando eu tenho só um tipo de material, um tipo de partícula, e mistura é quando eu tenho mais de um tipo de material. Questão número 3. Há 2 tipos principais de misturas, homogêneas e heterogêneas. Explica a característica de cada uma. Então, era só dizer, homogêneas são aquelas misturas que eu vejo tudo por igual, ou né, poderia ter posto desse jeito, poderia ter posto homogênea é a mistura que tem uma fase só, homogênea é a mistura que vê uma coisa só, vê tudo por igual, vê uma coisa só. E heterogênea é aquela mistura em que eu vejo mais de uma fase, ou aquela mistura em que eu vejo substâncias diferentes ali dentro, né? Eu vejo materiais diferentes ali dentro, ou eu vejo coisas diferentes ali dentro naquela mistura. Então, homogênea é por igual, uma fase só. Heterogênea, eu vejo os diferentes materiais, tem mais de uma fase. A questão 4 era para marcar a alternativa correta. Ela fala, há um terceiro tipo de mistura chamado coloide. Um exemplo de coloide é o sangue. Leia as alternativas abaixo e escolha a que melhor explica o que é um coloide. A primeira alternativa falava que era uma mistura em que conseguimos ver as diferentes substâncias que fazem parte dela. Bom, quando eu consigo ver as diferentes substâncias, é heterogênea, né? Não é coloide. A segunda dizia mistura que parece homogênea, mas que ao microscópio se mostra heterogênea. É exatamente essa. Eu olho, ela parece homogênea, mas se eu ponho no microscópio eu vejo
né? No caso, o sangue que ele deu exemplo, né? Parece que tá tudo por igual, mas no microscópio eu vejo os componentes diferentes do sangue. A terceira, né, uma substância pura? Não, uma substância pura, eu veria tudo por igual, e ela seria tudo por igual porque é uma substância só, né? É um material só ele, mais nada. Não é nem mistura. Mistura que parece estar tudo por igual, ou seja, é impossível de qualquer forma ver as diferentes fases, os diferentes componentes. Então, não porque aquela que tá tudo por igual e eu não posso de jeito nenhum, nem no microscópio, ver a diferença, é a mistura homogênea. O colóide, ele parece homogêneo, parece tudo por igual, só a olho nu. No microscópio eu consigo ver que não é. É uma substância capaz de reagir com qualquer outra em qualquer situação. Aí eu coloquei uma bem nonsense, né? Pra ver se ninguém tava perdidão, né? Porque se tiver perdidão, a gente precisa explicar de novo. E não teve ninguém perdidão, porque aí aqui eu tô falando de reação química que já é outra história, né? A questão 5 ela tinha quadradinhos e não bolinhas. E no formulário do Google, quando tem quadradinhos, eu posso assinalar mais do que uma. Ele pergunta: escolha as alternativas corretas, então é mais de uma, sobre separação de mistura. É possível escolher várias alternativas. A primeira era: é impossível separar uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea, aquela que é tudo por igual. Está errado. Por quê? Então não é para assinalar essa. Por quê? Porque eu posso separar uma mistura homogênea. Água e sal é uma mistura homogênea, tá tudo por igual, e se eu deixar a água evaporar, eu separei ela do sal, né? É assim que tira sal da água do mar. A segunda, podemos separar metais de outros materiais recicláveis com separação magnética. Ímã. Exatamente. Eu uso um ímã e eu consigo separar dos outros recicláveis, tirando o metal dali, né? E aí o resto vai separar de outra forma, mas o metal eu já separei. Chama separação magnética. A terceira, as refinarias de petróleo separam vários compostos do petróleo, como gasolina, querosene. Desculpa, tá pela metade aqui as minhas respostas. Voltei, agora eu consigo ler elas inteiras. Terceira, então, as refinarias de petróleo separam vários compostos do petróleo, como gasolina, querosene e parafina, usando destilação fracionada. Exatamente, né? Eles no petróleo tem todos esses materiais e usa destilação fracionada, que é aquela que vai esquentar o petróleo, vai evaporar todo mundo e aí alguns materiais condensam antes, ou seja, voltam a ser líquidos antes e alguns voltam a ser líquidos depois, então vai condensando por andares. Então essa está correta. Então era para assinalar a primeira, a segunda, a terceira, agora a quarta. Podemos beber a água tirada direto do rio depois de passá-la por alguns processos de separação de mistura, como decantação e filtração. Então, se eu tirar a água direto do rio, deixar abaixar a terra, as partículas mais pesadas, tirar a água de cima, passar no filtro, posso beber? De jeito nenhum. Tá cheio de micro-organismos perigosíssimos ali. Tem que ser no tratamento de água certinho que a cidade oferece, né? É muito importante, porque é nesse tratamento de água que no final vai conseguir tirar toda a sujeira, que só esse processo feito em casa não consegue tirar tudo, e que vai também matar os micro-organismos perigosos. Então não façam isso. Vocês podem montar aquele filtrozinho que coloca pedra maior, pedra menor, areia grossa, areia fina, o carvão, o algodão. Vocês podem fazer isso em casa? Pode, como experimento. Vai sair uma água limpinha, bonitinha, mas não bebe, pelo amor de Deus. Porque vai estar cheio de micro-organismo que vai causar doença, né? Então essa tá errada. A próxima, 1, 2, 3, 4, 5. Os laboratórios usam a evaporação para obter água pura da água salgada. Não. Por quê? Porque a evaporação eu perco a água. Como é que eu vou obter a água se eu deixei a água evaporar? Eu preciso daquele sistema do destilador para a água voltar. Então tem que ter o sistema fechado. Não pode ser só evaporar. Tem que ser a destilação simples. Então essa está errada também. A sexta.
Nossas máquinas de lavar roupa separam a água da roupa por centrifugação. Sim, no finalzinho da máquina de lavar, o que, que ela faz? Ela gira super rápido, tem aqueles buraquinhos no tanque, a água vai vazar por ali por causa do giro e vai ter uma roupa menos molhada, né? Lógico que a gente tem que pôr para secar, mas vai ter saído grande parte da água dali. A próxima, sétima questão. Os pedreiros usam catação para separar a terra das pedras? Não, né? Os pedreiros usam peneiração. Catação é quando você cata, então ele não vai catar pedra por pedra, pelo amor de Deus, ele não vai terminar essa construção nunca, né? Ele vai botar a terra com as pedras lá na peneira e vai peneirar para conseguir pegar a areia, mas, né? Mas só areia sem aquelas pedras ali para poder trabalhar. Então é peneiração, não é catação. A oitava. Para obter sal do mar, usa-se a evaporação e na indústria a centrifugação. Exatamente aquilo que o videozinho do Centro de Mídias mostrou pra gente, né? Deixa lá nas piscinas secando e aí secando significa a água evapora, então evaporação, e depois leve vai ter aquela centrifugação com calor para evaporar mais água ainda e para a água sair também por centrifugação. Depois a purificação, né, tirar as impurezas e aí tá pronto para embalar. A penúltima, a filtração, então essa estava certa, né? A penúltima, filtração não é utilizada em nossas casas em nenhum caso. Lógico que é. A filtração é usada nas nossas casas quando a gente tem aquele filtro ali, né? Lá dentro tem um filtro, na verdade, aquilo ali não é o filtro, né? Aquela é a caixa de barro, lá dentro tem um filtro de cerâmica, e que é um cilindro branquinho que a gente coloca, e a água vai passar por ali e sair mais limpa. Ah, mas você não disse que tem que ser água tratada, que não pode ser filtração? Sim, mas a água que chegou na minha torneira que eu tô pondo ali dentro é tratada, né? Por quê? Porque às vezes, né, é gostoso o gosto do barro ali, e também porque tira alguma sujeirinha que possa ter pego no cano, né? Então, para isso é maravilhoso, aquele filtro é ótimo, né? Mas a água que vai para dentro desse filtro tem que estar tratada. E a última, deixei cair um monte de milho no meio dos feijões. Sou um desastrado. Muito eu sou desastradíssima, faço isso direto. Minha mãe disse que eu teria que fazer uma catação. Este nome existe e é uma forma de separação de mistura. Eu coloquei essa porque tem um monte de gente que acha, nossa, catação, vê lá que isso vai existir, né? Mas existe, é catação mesmo e é exatamente isso, catação. Eu vou catar e separar a bagunça que eu fiz. Ok, então a questão número 5 era isso, né? Eu assinalar aquelas que estavam corretas. E a número 6 e última, né, para terminar a nossa prova. O que é uma reação química? Cite 3 evidências de reação química e dê um exemplo em cada evidência que você apresentou. Então eu tenho que dizer o que é reação, dar 3 exemplos de evidência, como é que eu sei que teve reação aqui, e dar um exemplo de cada uma dessas evidências. Então vamos lá. O que é reação química? É quando, ao juntar 2 elementos diferentes ou 2 substâncias diferentes, elas se transformam em algo diferente, né? Não tenho mais as substâncias anteriores, eu tenho substâncias novas. Então, se você colocou de um jeito bem popular, assim, né? Quando eu junto 2 coisas e vira uma coisa ou mais coisa diferente. Tá certo, isso é uma reação química. Né? Mas tecnicamente, né, quando tem 2 substâncias unidas e elas se transformam em coisas diferentes. Evidências: formação de calor e luz, como na combustão de carvão ou do fogo do fogão. Formação de um sólido, como quando tem ferrugem, quando forma ferrugem no ferro. Mudança de cheiro, sabor e cor quando apodrece ou quando eu faço um bolo, um pão, essas coisas. Temos aí já 3 exemplos. Você poderia ter citado outros, mas era assim que deveria ser respondida essa questão. Bom, é isso, gente. Finalmente terminamos tudo do primeiro bimestre. Bora para o segundo bimestre. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima!